Olá, pessoal! Chegamos no nosso segundo episódio para falar sobre quem precisa de cultura, para falar de arte, para comunicar. Eu sou Yasmin Oliveira, sou atriz da Cia Bagana de Teatro, sou uma mulher branca, de cabelo e olhos castanhos, uso óculos de grau, tô com a camisa amarela, nossa camisa emblemática, com o tema do nosso projeto, Quem Precisa de Cultura. O tema de hoje é arte como expressão. E aí vai ter conteúdo importante para a gente debater. Do meu lado esquerdo, a minha companheira de cena e de trabalho, Joriana Pontes. Olá, eu sou Joriana Pontes, artista aqui da Cia Bagana de Teatro. Sou uma mulher cis, branca, tenho os olhos claros, estou usando óculos, tenho o cabelo castanho claro no ombro. Então é isso. Esse nosso projeto foi aprovado, foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, Ministério da Cultura, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró através da Secretaria de Cultura. Esse é nosso segundo episódio. Sejam todos e todas e todos bem-vindos. Estamos recebendo hoje como convidado Esdras Marquesan, pró-reitor de extensão da UERN, graduado em comunicação social e mestre em literatura e intelectualidade, responsável por diversas pesquisas, projetos e palestras nas áreas de gestão universitária, extensão universitária, jornalismo, narrativas, história de jornalismo, web jornalismo e combate à desinformação. É coisa, não é não? Seja bem-vindo, Esdras. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Joriana. Bem, como Yasmin falou, sou Esdras Marquesan, um homem branco, de cabelo preto, um pouco de olheira, né? Estou nos olhos e estou usando uma camisa cinza, né? Uma camisa simples, e é uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje participando com vocês desse podcast que tem uma temática tão interessante e tão necessária. Esdras é o nosso professor querido, potente, né, da comunicação social, muito bem. E nosso pró-reitor de extensão, que me emociona muito porque trabalhei 9 anos na pró-reitoria de Sim. extensão, tenho várias parcerias com a UERN, né? Me formei lá, Uhum. né, na UERN, e hoje também estou mestranda da Universidade Estadual do nosso Rio Grande do Norte. É isso aí, Esdra. A primeira pergunta, assim, que a gente gostaria também de saber era a forma que você. A gente sabe que a extensão é ensino, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, né? A Pró-Reitoria de Extensão, ensino, pesquisa e extensão, que é esse tripé, né? Que Uhum. potencializa a política da universidade. Então, eu gostaria de saber sobre a extensão especificamente, né? Esses projetos extensionistas que você tem versado na cultura. Uhum. Como vocês pensam esses projetos? Para quem são esses projetos? Fale um pouquinho sobre os projetos que vocês têm hoje Na lá na universidade, né? universidade, né? Aham. E Especificamente conta na pra gente como extensão. você chegou na comunicação, né? Ali no Sim, jornalismo. tá. Passa aí um releasezinho pra gente e já Hum, junta, Sim, já também linka tem isso. na. Você conta a sua história, sim, né? Assim, ligando aonde você está hoje, né? certo. Bem, eu sou. Muita gente pensa que eu sou moçoroense, né? Não sou, né? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cosmópolis, né? Num período em que meu avô e minha avó são de. Minha família toda tem base ali em Caraúbas, Apodi e Felipe Guerra. E aí na década de 70, 80, houve em vários estados do Nordeste, né, muito natural aquela ida dos nordestinos para São Paulo. E lá nessa cidade em Cosmópolis tinha muita gente dessa região de Caraúbas, Apodi, trabalhando no que eles chamavam as firmas de gás de cozinha, né, nas empresas de gás de cozinha. E meu avô foi uma dessas pessoas que saiu daqui do Rio Grande do Norte e foi para lá. E chegando lá, se estabeleceu, levou minha avó e depois minha mãe foi para lá. Então, quando chegou lá, pouco tempo depois, eu nasci, né? Minha mãe foi mãe com 18 anos e eu nasci nessa cidade. Só meu pai também é de Caraúbas, né? E eu fiquei lá até 5 anos de idade, mais ou menos, porque eu nasci com asma, né? Tive problema com asma e crises sérias quando era criança, e lá era muito frio, né? E aí eu não melhorava de forma nenhuma, e uma vez um médico disse, olha, aqui ele não vai melhorar não, né?
Eu não queria saber quem era esse médico, porque na linha dele não tem ninguém com asma em São Paulo, né? Ou na cidade. Porque ele disse, ele não vai melhorar. E aí meu avô abandonou tudo que tinha lá e voltou, né? E aí comprou uma casa em Mossoró e desde então a gente mora aqui. Então eu estou em Mossoró desde os meus 6 anos de idade. Só saí de Mossoró para fazer faculdade de jornalismo em Campina Grande, né? Estudei, morávamos ali no bairro Bom Jardim, estudei na Escola Municipal Felício de Moura, depois estudei na Escola Abel Coelho, Escola Estadual Abel Freire Coelho. Cheguei a entrar na UERN no meu primeiro vestibular em letras, fiz um ano de letras, mas desisti, abandonei para fazer jornalismo em Campina Grande. Então passei os 4 anos em Campina Grande fazendo jornalismo, depois voltei para Mossoró e a minha história são muitas idas e vindas, né? Voltei para Mossoró, comecei a trabalhar nos jornais de Mossoró, Gazeta do Oeste, Jornal de Fato. Voltei para Campina Grande para fazer mestrado, porque na época não existia o curso de jornalismo na UERN e eu já sabia que a universidade estava discutindo a possibilidade de criação desse curso. E aí eu disse, opa, eu tenho que estar preparado quando sair o primeiro concurso, não, o concurso que vem a sair. Então fui fazer mestrado e terminei o mestrado, voltei para Mossoró novamente, né? Fiz o concurso de 2010, fui aprovado, ainda não dentro das vagas, porque na época era apenas uma vaga para o curso de comunicação e eu fiquei em quarto lugar. E fui trabalhar em Recife, recebi uma proposta para ir trabalhar no jornal em Recife. Passei um ano entre Recife e João Pessoa. Foi quando, em novembro de 2011, a universidade me convocou, né? Então, desde 2011, eu sou professor efetivo do curso de comunicação. Hoje, antes o curso era comunicação social com 3 habilitações: radialismo, jornalismo, publicidade e propaganda. Hoje nós temos 3 cursos independentes. Então eu atuo muito mais hoje no curso de jornalismo e desde setembro de 2021 estou com esse desafio de conduzir a Pró-Reitoria de Extensão a partir de um convite da professora Cecília Maia, reitora da universidade, né? Já tinha atuado na gestão passada do professor Pedro Fernandes na chefia de gabinete, como subchefe de gabinete, depois assessor de governança da informação e transparência, e quando a professora Cecília chegou à reitoria, me convidou para assumir a pró-reitoria de extensão e estou com a equipe lá fazendo esse trabalho, que é um trabalho que eu gosto muito, né? Porque respondendo já a pergunta que Joriana fez, sempre que eu falo com os alunos, eu costumo tentar explicar isso. Quando você chega na universidade, você ouve falar sobre esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino, você já imagina aquilo que acontece em sala de aula, é fácil para entender. Pesquisa, a pesquisa científica, pensa em laboratórios, mas nem sempre a pesquisa precisa de laboratórios para acontecer, né? Mas tem essa imagem. E quando fala em extensão, muita gente fica sem entender o que é extensão, porque na própria história da Universidade Brasileira, né, a extensão ela vai sendo construída posteriormente, né? Na universidade, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão ela completou 50 anos no ano passado, né? De 56 anos de universidade, a extensão ela tem 50 anos. Então, é esse braço da universidade que chega mais próximo das pessoas, né? No ensino, eu estou ali recebendo a comunidade, a sociedade, que são os estudantes, e ofertando esse conhecimento, trabalhando com eles esse conhecimento. Na pesquisa também, eu trabalho com esses estudantes, né? Pesquisa que pode ter um impacto social, sim, pode ser uma pesquisa aplicada, mas também existem muitas pesquisas que são feitas nos laboratórios e pouca gente tem conhecimento sobre o resultado dessas pesquisas. Isso, inclusive, é um problema hoje das universidades brasileiras, né? As universidades fazem muita pesquisa, mas a população não conhece. Não Então, acessa os resultados. então existe ainda uma barreira e é um desafio das universidades para se comunicar melhor, porque são pesquisas importantes que têm impacto no dia a dia, mas muitas vezes as pessoas não sabem que essa pesquisa está sendo feita. E a extensão, não, aí é essa atividade que está lá no dia a dia, está lá na ponta, realmente, com as comunidades, com as associações, com as lideranças comunitárias,
com os grupos culturais. Então, é a universidade dentro dos territórios dos seus estados, né, em cada país, fazendo a extensão universitária. Então, eu gosto muito desse trabalho, né? Tem uma equipe muito boa na Pró-Reitoria de Extensão, tem algumas pessoas que estão lá há muito tempo e tem um histórico, como Joriana colocou, né? A Pró-Reitoria de Extensão da universidade tem uma história muito bonita, né, de pessoas que foram desbravando esse caminho, que foram construindo uma história para tornar possível que a universidade tivesse essa estrutura que hoje nós estamos tendo o desafio de conduzir, né? E entre elas, professor Felipe Caetano, né, professor Ana Moraes, professor Etevaldo Almeida, se a gente pegasse os pró-reitores mais recentes, né, o professor Emanuel Márcio. Então, assim, a universidade ela é construída por várias mãos. Tava pensando Né? nessa frase. Pronto, não são só os professores, os técnicos, os estudantes, não. São várias pessoas, várias gerações que constroem a universidade como um patrimônio vivo de uma sociedade, né? Porque nós passamos. Então, hoje nós estamos recebendo algo de uma geração que construiu. Então, daqui a alguns anos, outras gerações estarão construindo a universidade, tendo como base o que a gente está fazendo hoje. Então, assim, eu me sinto muito feliz na universidade, me sinto muito realizado. Gosto de jornalismo, trabalhei, como eu falei, nos jornais aqui de Mossoró há muito tempo, mais no Jornal de Fato, que foi onde eu passei o maior tempo da minha carreira. Foi lá onde conquistei alguns prêmios importantes no jornalismo, fiz reportagens de impacto social e hoje tenho esse desafio de trabalhar o jornalismo com novos jornalistas, né, com os estudantes. E num cenário que o jornalismo vem sendo questionado, né? Alguns falam em crise do jornalismo, então assim, alguns alunos ficam assustados, professor, ainda vale a pena fazer o curso de jornalismo, né? E eu defendo que sim, né? Eu acho que o jornalismo ele é essencial para qualquer sociedade que queira ser uma sociedade bem desenvolvida, uma sociedade democrática. Então o jornalismo ele sempre foi necessário e continuará sendo, mesmo em épocas de tecnologias avançadas, de inteligência artificial, mas o jornalismo sempre é necessário, porque é ele quem vai a fundo investigar, apurar, mostrar o que está acontecendo e provocar algumas mudanças importantes, né? Eu falo para os meus alunos que o bom do jornalismo, que eu sempre gostei quando trabalhava na redação, é porque não era uma atividade monótona, né? Porque um dia eu estava fazendo uma matéria lá em Dona Maria, no Santo Antônio, que estava reclamando de um buraco que a carne fez e não resolveu. No outro dia eu estava na governadoria entrevistando o governador, a governadora do estado. Então, assim, Vai muda para de todos os repente. lugares, né? Eu Exatamente. gosto de passar pela fase do histórico das pessoas, porque aí a gente vai vendo a cultura, né? Assim, Aham. de como aquela pessoa se construiu, como foi a cultura, de onde ela emergiu Sim, mesmo e se sim. construiu enquanto pessoa. A E identidade, a né, delas identidade. Eu fico viajando. viajando ali, pensando como foi a formação. Pisciana, né? Me deixa, viu? É culpa do signo. Mas aí entrando nessa parte mesmo da universidade, quando você fala sobre o jornalismo, sobre o registro, sobre a importância, eu acho que nada melhor do que a universidade para a gente ir buscar os registros, as informações, né? Ter guardado a informação, porque a universidade ela tem uma seriedade e uma responsabilidade com os projetos que ela executa, de ter o registro mesmo, de saber onde é que você vai localizar a sua história. Porque no outro debate a gente falou muito sobre perder essas Sim. informações, né? A Mossoró é uma cidade muito rica de cultura, de arte, de comunicação. A extensão, o que a gente sabe, o que a gente vê, tem um elo muito forte também com a Uhum. cultura de Mossoró, com a cultura como um todo, a cultura do Rio Grande do Norte. Sim. E aí, como é que você, o que é que você encontrou e o que é que você vislumbra ali, o que é que você trabalha nessa questão do registro da potencialidade da cultura local através do projeto de extensão, do registro de informação e da manutenção dessa cultura local. Uhum. Acho que a UERN,
ela tem uma história muito ligada com a história da cultura da cidade, né? Dos grupos culturais, né? Pessoas, os grupos O participando Grutum, o Grudum. da construção da universidade, né? E a partir daí ela vai criando algumas estruturas para potencializar essa cultura universitária, né? Como você falou, o grupo de teatro universitário, o grupo de dança universitário, o coral da universidade que a gente está tentando retomar agora. Então, assim, para envolver a comunidade universitária com a comunidade externa dentro dessas atividades culturais, porque às vezes as universidades elas se fecham, né? Então elas meio que se blindam e eu acho que a universidade, a UERN não, ela vai fazendo essa coisa contrária. Primeiro que a gente brinca, nós não, o pessoal diz assim, a universidade tem que sair dos seus muros, né? Eu digo, não, no caso da UERN aqui em Mossoró a gente não tem nem muro. Então assim, a gente já sai, né? A gente já está nesse contato direto. E tem essa relação muito forte com os artistas da cidade, né? Com o histórico desses grupos, né? Um período ali que a extensão atuou muito forte nisso no período da gestão do professor Felipe Caetano, né, um pró-reitor de extensão que está marcado na história da extensão da E da universidade cultura de e Mossoró. da cultura de Mossoró, então assim, criando o festival de teatro da universidade, né? Então, fomentando o surgimento de novos artistas, né? Pessoas que eram de escola, a própria Yasmin, né? Participando desse festival e dali vendo vislumbrando uma possibilidade de seguir uma trajetória artística. Então, assim, eu acho que a UERN, ela tem sua história muito entrelaçada com a história da cultura de Mossoró, que eu acho muito rica. Agora, como você falou, é, hoje a gente teme porque é como se as novas gerações não estão encontrando material ou não estão demonstrando interesse para conhecer essa história, né? Estão querendo pegar muito o imediato, né? Então vale muito mais quem surgiu agora do que eu ir saber como isso foi construído, né? Então a gente sabe que a cultura, a definição da cultura está muito relacionada a essa forma de um conjunto de saberes ou de tradições que precisam ser repassados, né? Então, se você não tem essa prática de repassar, de dar continuidade, então a cultura ela morre, né? Então, por isso que é uma luta muito grande, por exemplo, grupos culturais com pessoas idosas. Se você não tem uma continuidade, essa cultura morre. Aqui em Mossoró, por exemplo, o Carnaval de Mossoró é uma cultura que aos poucos está morrendo porque foi forte, mas não vem tendo uma continuidade. Então, é preciso que haja um investimento para retomar essa cultura, para as pessoas saberem que existe uma história cultural do Carnaval em Mossoró, por exemplo, e darem continuidade. Porque hoje um jovem, ele só vai, por exemplo, se interessar por um teatro, uma dança, primeiro, se ele gostar, naturalmente, né? Agora também ele precisa ver uma possibilidade de futuro naquilo dali. Porque quando começa a ser só o prazer de fazer, e quando começa a apertar no bolso, ele vai ter de procurar outro caminho para se manter, né? E aí os grupos artísticos sofrem muito com isso. Acho É que uma você. realidade que atravessa também os grupos de teatro, essa questão da Isso, falta de incentivo, de manutenção desses isso, grupos. Assim como o histórico do carnaval, das quadrilhas, que a gente exatamente. passou por esse debate aqui no nosso primeiro episódio. Mas os grupos de teatro também enfrentam bastante essa questão e vão resistindo e se mantendo às próprias mãos, né? Isso, Uma mão de obra Eu acho assim, pessoal. eu acho que existe uma, uma política hegemônica e opressora, né, de apagamento da nossa história, né? uhum, Isso a gente vê, a gente vive, a gente está vivendo todos os dias. Eu acho que a UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é um diferencial, um divisor de águas mesmo, assim, na vida de muitas pessoas. Teve projetos muito interessantes, como o Vivência Teatral também, uhum, lá, né, que trazia outras pessoas, traziam formações. Foi um período de muita formação que nós tivemos, né, em 2001,
para cá, enfim, na gestão também de Felipe Caetano. Uhum. E aí me vem uma pergunta, assim, de uma Sim. pessoa também que é da universidade, de também ver por mais que a UERN tenha um avanço, né, através da Pró-Reitoria de Extensão, é, de potencializar a arte, né, e a cultura no universo da academia e fora da academia, Uhum. mas como é que vocês veem assim essa arte que é transformadora, que, enfim, que pulsiona e que pulsa em vocês? Como é que vocês administram isso na própria academia, assim, tendo em Uhum. vista que temos tantos profissionais também que não entendem a complexidade de cada um, a subjetividade que a arte traz, Isso. né? Assim, como é que vocês trabalham isso lá na Pró-Reitoria? Como é que vocês fazem com que os professores e também as pessoas ou quem está junto de vocês pensem, não da mesma forma, mas visionando um futuro próspero da arte naquele lugar? Pronto. Hoje eu digo que das áreas que nós atuamos na extensão, a cultura é um dos nossos maiores desafios. De quê? De fortalecer a cultura como uma prática cotidiana dentro da universidade. Porque, assim, as universidades, no caso da UERN, a gente vem de um período aí de alguns anos com uma situação financeira muito crítica, né? Então, isso teve um impacto muito grande na universidade. A universidade conquista sua autonomia e agora nós temos os primeiros anos de autonomia financeira. Então, alguns modelos a universidade começa a ir trabalhando e ir testando e descobrindo, né? Eu digo modelos até de gestão mesmo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o grupo de teatro, o grupo de dança, a universidade ela nunca teve profissional efetivo, né? Por quê? Porque não tinha no seu quadro de vagas. Então, Uhum. para ter um profissional efetivo, precisa estar no seu quadro de vagas que está previsto numa lei, né? Então, eram contratados de forma provisória. Contratos provisórios, como acontece com alguns professores, né? Sim. Só que nós já estamos vendo de que formas nós podemos ter profissionais, né, artistas, com uma garantia mais sólida para que a gente possa dar uma continuidade Continuidade, aos manutenção aos grupos, projetos, né? né? E também uma busca de recursos para apoiar de forma mais forte as iniciativas culturais propostas por professores, por técnicos, por alunos. Hoje, no campo do teatro, nós temos o Fala Barroco, né, que é um grupo já consolidado, que tem uma atuação muito importante na universidade e fora dela, né, com a professora Leila e toda a sua equipe. Temos o Cineatro em Patu, começou a fazer esse trabalho também. Temos o grupo Fanáticos da Química, que faz um teatro específico, né, que é esse teatro científico, também é conhecido nos cursos de Química em todo o Brasil, né, e temos também uma escola de música, né, que presta um serviço muito importante à sociedade moçoroense. Hoje nós temos uma escola de música que tem muito tempo, começou como um conservatório de música, né, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, hoje funciona como escola de música, vinculada à Faculdade de Letras e Artes, e em toda essa história da escola de música, hoje nós temos ex-alunos em diversos lugares do mundo, inclusive, né? Só para citar de exemplo, tem um rapaz aqui de Mossoró chamado João Vitor, não sei se você conhece, que é violonista. Ele está nos Estados Unidos fazendo mestrado, eu acho. E ele começou ali na escadaria do Teatro de Zui Rosado com aquele projeto, acho que é Ecoarte, né? Sim, Que sim, Denilson, Guido faziam. E exatamente. dali ele foi para a Escola de Música da UERN. Da Escola de Música da UERN ele foi para a UFRN fazer a graduação e terminou, hoje está nos Estados Unidos e é um violonista assim gigante. Então a gente tem hoje, por meio da Pró-Reitoria de Extensão também, no programa UERN Ação, um projeto muito bacana conduzido pela professora Raíssa Russemânia, que é a Orquestra de Violões de Mossoró. Então assim, a universidade ela tem essas Vai entradas. criando, né, as possibilidades. Isso. E a universidade, na gestão do professor Pedro Fernandes e do professor Etevaldo Almeida como pró-reitor de extensão, deu um passo muito importante que foi a discussão e a criação de uma política institucional de cultura, né? Então existe essa política, né? Existe esse plano,
né, com metas estabelecidas, Sim. e o nosso desafio é agora atualizar esse plano e cumprir. Então, assim, a gente está trabalhando na perspectiva do que o que a gente consegue fazer com recursos próprios, o que a gente consegue fazer com recursos captados, Sim. o que a gente consegue fazer em parcerias, né? Por entender que é preciso chegar junto dos profissionais de cultura, não só de Mossoró, mas de todo o Rio Grande do Norte. As muitas mãos, né, que As muitas precisa para mãos. se fazer Isso, os projetos e elaborar e construir. E eu acho que é importante demais essa parte da criação de uma política, porque aí cai no que me veio aqui no pensamento quando você estava falando a questão de fomentar, de conversar, de articular, para que a gente não precise estar justificando a necessidade de projetos culturais, já que isso, nós somos seres culturais, né? Que a gente exatamente. precisa, para ter chegado para a universidade, ter sido criada, para se ter uma cultura de educação, de construção, de vivência, de articulação entre a universidade e a sociedade, isso é cultura, né? Isso é uma Isso, construção cultural. Então, a gente parar de ter que justificar as nossas ações e encontrar meios através das políticas, que é também o que a gente procura muito no nosso meio artístico, a criação das políticas públicas uhum, culturais fora dos muros das universidades também, através dos incentivos governamentais, municipais, para que a gente tenha ações efetivas e a gente não precise ficar mostrando, olha, eu sou importante por isso, isso, né? Que as pessoas entendam que existe e tá ali, tá posto. Se você só vai buscar se for do seu interesse. É importante demais. E a relação da universidade, eu acho que quebra esse paradigma de ser um lugar inacessível quando você leva uhum, através da cultura, dos projetos de extensão, você mostra que a universidade é algo palpável para os estudantes, né, nos ensinos fundamentais, no ensino médio, que é algo palpável, que você pode vislumbrar ali um futuro não isso, só acadêmico, mas também de construção de seres sociais e críticos, né, nesse ambiente isso. universitário. E aí, atrelado a isso, como é que você consegue encontrar aí, como é que você visualiza a dimensão, a importância de um programa que particularmente é forte demais assim para mim, o Festo Erne, esse impacto da cultura de um projeto cultural tão gigantesco que é o Festo Erne, Uhum. promovido pela UERN para a educação do nosso estado, né? Porque tem um alcance estadual. Sim. Então, assim, como é que você, a sua opinião pessoal e depois sua Uhum. opinião enquanto pró-reitor, como é essa conexão do Festo Erne com a escola pública do nosso estado? Eu acho que no Rio Grande do Norte, o Festuern é hoje uma das principais iniciativas do poder público no campo cultural de levar cultura e arte para as escolas, né? É um projeto, um festival que completou no ano passado 20 anos de criação, né? Como eu falei, na gestão do professor Felipe Caetano, que ao longo do tempo ele foi se ampliando, foi se consolidando. Agora, desde janeiro de 2024, ele passa a ser patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte, né, por meio Importante. de uma proposta de um projeto de lei da deputada Isolda Dantas e que a governadora Fátima Bezerra sancionou em janeiro de 2024. Então, isso é importante que mostra essa consolidação do festival e o impacto que ele tem, como você bem falou, Yasmin. Nós tivemos a alegria de ter Yasmin na equipe do Festuerne do ano passado, né? Assim, deu um brilho gigante ao festival. E acredito que você viu quando o Festuerne chega nas escolas, né? Já tem grupos de estudantes ansiosos, né? E depois que terminou o Festuerne do ano passado, eu ficava vendo na rede social do Festuerne, no Instagram, então as mensagens que chegavam, né? Teve uma que me tocou muito, que foi de um estudante que disse assim: por favor, não demorem um ano para voltar à escola. Pensem em outras coisas. Então, assim, uma pessoa que deixa uma mensagem dessa, ela tá sedenta, né, por cultura, por conhecimento. Então, assim, Mexeu em alguma coisa na mexeu. estrutura daquela pessoa, né? Na formação dela. Isso. E você vai vendo os estudantes, vendo algumas referências, tipo assim, uma Yasmin, que um dia foi um estudante que pisou no palco do Festuerne e hoje está ali em um grupo de teatro. Vão ver agora um Igor Fortunato, que está numa novela da Globo e que também um dos primeiros palcos que pisou foi o palco do Festuerne. Então, assim, eu acho que o Festuerne, eu costumo dizer que hoje ele é um festival
não só do Rio Grande do Norte, é um festival do Brasil. E assim, é um sonho nosso da equipe da Pró-Reitoria de Extensão, era conseguir fazer um festival de abrangência nacional, inclusive. Receber escolas de outros estados chegando em Mossoró para se apresentarem nesse festival de teatro, porque hoje ele é, se não o principal, porque para não pecar, né? Mas eu acho que é um dos principais festivais de teatro escolar do Brasil, né? Esse festival que você recebe as escolas, você dá uma capacitação, uma qualificação aos estudantes, aos professores, os professores montam com os alunos uma peça, você vai com a equipe para acompanhar a peça, para apontar sugestões e depois tem um momento do palco em que eles se sentem os verdadeiros artistas, né? Assim, eu sou apaixonado pelo festival e assim, o Festuerne, ele tá no coração, eu acho, do Rio Grande do Norte, da educação do Rio Grande do Norte. Então eu acho que o Estado, ele precisa olhar para esse festival, chegar mais junto como uma política permanente de apoio a esse festival, de repente para criar até núcleos escolares, né? A gente já tem aí na história programas que foram importantes, como Mais Educação, Sim. que levava cultura, só que um problema que a gente tem no Brasil, e é a nível federal, estadual, municipal, são políticas que são descontinuadas, né? Sim. E aí hoje você tem, por exemplo, escolas com instrumentos guardados em salas fechadas, instrumentos que foram adquiridos nesse programa Mais Educação, só que hoje não tem professor para conduzir uma orquestra. A gente tem em algumas cidades instrumentos musicais guardados. Por quê? Porque teve um programa do governo do estado com recursos do Banco Mundial que a proposta era criar filarmônicas em 40 municípios do Rio Grande do Norte. O projeto aconteceu, as Foi entidades feita a aquisição. parceiras compraram os equipamentos, funcionaram, mas aí chegou a hora das prefeituras entrarem com a continuidade. E aí muitos municípios pararam, então hoje você tem instrumentos novos guardados, precisando apenas de um maestro para aquela cidade ter uma filarmônica. Então, assim, essa política pública de fomentar, ela é muito importante. Na universidade, agora para 2024, a universidade ela ampliou o seu investimento em bolsas de extensão, né? Ela não ampliou em quantidade, ela ampliou em valor, porque nas bolsas de pesquisas o governo federal deu um reajuste, né? Que era de 400, passou para 700. Só que isso criou um problema nas universidades estaduais e nas federais também, porque você tinha um orçamento previsto com bolsa de 400. O governo federal deu um suporte para as universidades federais, só que as estaduais tiveram de se virar com o orçamento que já tinham. E a UERN, professora Cecília, com a equipe, fez um trabalho muito importante e a partir de janeiro conseguiu equiparar essas bolsas de extensão às demais bolsas da universidade. Então hoje nós temos mais de 250 bolsas de extensão, cada uma ao valor mensal de R$ 700. E nós colocamos como sugestão para a reitora a criação de uma categoria separada que nós estamos chamando de PIBEX Art, que é exatamente para a gente ter a possibilidade de uma linha de bolsas para fomentar essas ações, esses produtos artísticos. Então, agora em 2024, nós teremos um edital específico para fomentar nos estudantes, estimular nos estudantes essa criação artística, né? Começa pequenininho agora, mas a gente criou. Então, Deu o para o primeiro próximo, passo, deu o né? primeiro passo. No próximo ano, então a gente já amplia. Então, além do PIBEX, que o PIBEX é o grande programa institucional de bolsas de extensão, nele nós temos um edital de bolsas para os projetos que foram selecionados, que inclusive deve ter saído hoje, ou se não segunda-feira. Nós temos um edital de bolsas para os ambulatórios de saúde, que a universidade tem, que presta um serviço muito importante, gratuito à comunidade, né? Temos ambulatórios na Faculdade de Ciências da Saúde, ali onde funciona o curso de medicina. No Temos caso, já saiu, né, o edital? exatamente, já saiu. Funciona o ambulatório da Faculdade de Enfermagem, temos um ambulatório LGBT,
também, que é uma referência no Rio Grande do Norte, e em Caicó temos as clínicas odontológicas. Então temos esses 2 editais e em breve estaremos também lançando esse primeiro edital Pibex Art para estimular projetos em áreas de audiovisual, de dança, de teatro, que ainda será definido. É muito bom, assim, ouvir Esdras falar, né? Assim, dá uma esperança boa. Ver Assim, as propostas, né? as As perspectivas propostas, da universidade. exatamente. E assim, eu tenho uma concepção do Festware, assim, que é importante dizer que o Festware ele começou grande, né? Assim, o Festware entrou dentro também da educação à distância, dando formações aos professores, né, no curso EAD, produzindo apostilas para esses. Tem um caderno, né, produzindo apostilas, e teve um período muito pulsante, né? Uhum. E aí teve um declínio. É porque você pega o período ali que você tinha um patrocínio da Petrobras, Exato, né? exatamente. Começou grande nesse Isso. sentido, porque tudo gira em torno do investimento, Exato. do que você prospecta para, e se você tem recurso, enfim, que se precisa, principalmente falando sobre a nível do Estado, começa uma coisa grande. Houve um declínio também, em virtude também de gestão, era o que a gente falou em outros podcasts. Eu acho que é muito o que você visione, pretende, tem enquanto responsabilidade pulsar essa arte, dar continuidade e, enfim. E houve agora uma ascensão muito grande do Festware. Chegou momentos que eu achei que, de fato, o Festware ele ia acabar. Né? Como teve versões para se manter, né? Isso. Que Proporções menores. Proporções menores, exatamente. Eu acho assim, o Festware é o maior projeto. Eu acredito a nível de mundo mesmo, eu digo assim, sem ter medo de estar mentindo, na potência transformadora, né? Porque é com as escolas, é a base ali. Esdras trouxe uma fala que ele se emocionou, e eu digo mais, uma fala de um adolescente na época, que eu trabalhava no Festware, né? Eu tive esse período longo de 9 anos, então pude... Jori foi minha oficineira nas minhas formações escolares. Jori e Tony Silva eram inalcançáveis para mim. Eu fui coordenadora, e hoje, ó, tá aí, Tá vendo? superando minha amiga, né, parceira de trabalho. E uma grande artista e atriz, né? E comunicadora também. Eu passei durante esse período de 9 anos, e assim, é algo que me toca muito, que me emociona. Inclusive, eu fiz uma especialização na FVJ que fala muito sobre isso. Era arte e educação com ênfase no teatro. E minha pesquisa e minha dissertação de fim de curso foi sobre o Festware, inclusive. E eu fui apresentar sobre isso lá em Lisboa, na Europa, na Faculdade do Minho, e que as professoras as pessoas que estavam lá ficaram muito empolgadas e interessadas de conhecer o Festware, o que é isso. Por conta de uma frase, Yasmin, de um estudante, que dizia assim, ele dizia, no relato dele, ele dizia, ora, eu antes do Festware, antes de vir ao teatro para a escola, eu quebrava cadeiras. Hoje eu ajudo a consertar. Né? Então, assim, é um processo transformador e que não pode de forma nenhuma deixar de existir. Né? E, assim, e aí a gente pede esse apelo, gente, e a gente está aqui nesse podcast já tá exatamente para isso. Para que se exista algo e se tenha continuidade em algo, o poder público, seja a nível municipal, estadual, enfim, né? As empresas privadas, elas precisam investir, porque é a base. A arte e a cultura é transformadora na vida de qualquer um ser humano. Você viu pela pandemia. O projeto surgiu nessa época. Como foi que nós todos, sobrevivemos nessa pandemia? Nesse isolamento, cada um nas suas bolhas. Com live, com música, com filme. Por conta da arte, por conta da cultura. Isso, e porque a cultura, ela transforma as pessoas e é um direito constitucional, né? Sim. É importante a gente não esquecer isso. A cultura é um direito constitucional, não é uma besteirinha que as pessoas estão inventando, não. É um direito constitucional, é uma área que emprega muita gente,
né? Então as pessoas acham que artista não é profissional, não. Geração de E renda e emprego geração de potente. emprego e renda, e assim, quando você vê um grupo de teatro, não é só o grupo teatro. Quando você vê uma equipe de audiovisual, não é só aquela equipe Exato. de audiovisual, são várias pessoas que estão envolvidas ali, então tem a geração de emprego e renda também, e é um estado de espírito, eu digo. Quem tem acesso à cultura tem uma vida melhor. Então, as pessoas na periferia, elas têm, a Constituição garante, é um direito constitucional. Então, tem que todo mundo estar junto em levar, não é trazer as pessoas para o centro, não, é levar a arte para as Até as pontas, pessoas. né? Sim. Até as pessoas entenderem o que é aquilo. E aí depois, numa outra condição, ela pode se achegando para o centro, mas o nosso papel é levar para as pontas. Por isso que na UERN, o UERN Ação é um programa que vai para aqueles lugares onde a comunidade já está, né? Então, em 2021, o Hernia Ação era um programa que funcionava no Projeto Esperança, aqui nos Paredões. E aí a professora Cecília disse, vamos levar para mais espaço. Então hoje nós estamos com oficinas de balé infantil, canto coral, violão, né, canto para senhoras idosas. Estamos nos Paredões, nas Barrocas e lá no Chabeirinha. E a gente quer levar para outros lugares. Então assim, é importante essa fala de vocês, que não é só uma obrigação do poder público, né? O empresariado também tem uma obrigação, um compromisso social. Então, o Festuerne, como o Jori falou, nesse momento em que a universidade viveu uma crise financeira, é claro que impactou num festival como esse. E aí, quando nós chegamos à Pró-Reitoria de Extensão, lançamos o desafio de dizer assim, não, nós precisamos ampliar. E fomos buscar os caminhos, encontramos a Lei Câmara Cascudo. Então Mostrando a aprovamos importância dessas leis, né? A Lei isso, Rouanet, Lei Lei Câmara Rouanet, Cascudo, a exatamente, nova É. Lei Paulo Gustavo, tem isso, sua importância para que a gente vá encontrando os meios de manter exatamente. os projetos, de dar continuidade. E aí é importante destacar quem chegou junto apoiando, né? Então aprovamos o projeto do Festival do ano passado, contamos com a sensibilidade e o apoio de empresários locais como a TCM, foi patrocinadora, a Potigás foi patrocinadora, e agora para 2024 já estamos caindo em campo em busca de apoiadores para o Festuerne deste ano, 2024. Então, aí, o que a gente diz para os empresários é o seguinte: entre você pagar somente o imposto, que você já vai pagar normal, que no caso da Câmara Cascudo é por meio do ICMS. É. Você vai ter essa lei, ela lhe dá o direito de tirar uma parte desse imposto que você vai pagar para investir em projetos culturais, projetos que vão chegar a várias pessoas. Então, um festival desse, ele envolve, nós no ano passado tivemos aí 5.000 pessoas, estudantes, entre quem estava assistindo e quem estava participando. Só no palco foram em torno de 500 estudantes de pelo menos 10 municípios do Rio Grande do Norte. E uma coisa interessante é que algumas cidades, a gente teve um feedback depois, algumas cidades, quando as escolas ganharam um prêmio e tal, as cidades decidiram investir mais no teatro na escola, né? Ali no Vale do Açu, a gente teve um feedback, o pessoal disse, olha, o prefeito, a prefeita aqui disse que ia dar um apoio maior. E a gente agora quer ampliar esse diálogo com as prefeituras para dizer, olha, 10 escolas foram selecionadas, tem escola da sua cidade, então vamos dar um apoio. É meio que uma espécie de prefeitura amiga do Festuerne, alguma coisa assim, Sim. entendeu? Porque é importante estar todo mundo junto, porque algumas escolas têm dificuldade de chegar em Mossoró, porque não tem ônibus, não consegue, né? Então, Até para assim, articular, né? Para agendar, a gente via essa isso, dificuldade para poder ver a coisa fluindo. É importante demais ter essa parceria com a iniciativa privada, porque não é uma coisa, como você falou na outra vez, ninguém está inventando a roda. Há isso, uma necessidade e já existem esses grupos trabalhando às mãos de professores que se isso, disponibilizam, muitas vezes nem tem carga horária, e se exato, disponibilizam para poder fazer aquela rotina acontecer e se manter resistindo dentro das escolas. E aí, nas escolas privadas, a gente vê que toda escola privada tem o seu festival acontecendo isso. todos os anos. Na escola pública não tem. Uhum, E aí, aonde a gente encontra essa manifestação, essa reunião dessas escolas públicas para poder mostrar
a arte, a importância da arte na formação continuada essa construção educativa desses alunos é o Festo Erne. Tem sido o Festo Erne desde 2000, 99, 2003. 2003. 2003. É, 2001, 2002. 2000, lançaram em 2002, não? mas a primeira foi em 2003. Aí fez 20 anos no ano passado, só que 3 anos ele não aconteceu, então temos 17 edições do festival e vamos para a Mas é os 3 anos 18ª. que passou parado, mas tinham pessoas na Isso. rua fazendo arte, construindo meios de arte, porque saíram dali do meio do Festo Erne, que foram tocados, né? Que deixaram de quebrar as carteiras e passaram a consertar as Exato. E, carteiras Consertar as por carteiras. causa do Festo Erne. Então, tem a sua importância e tem o lugar. Né, eu acho que de todo mundo que faz cultura hoje aqui em Mossoró, principalmente, já que a UERN, o campus uhum. central da UERN está aqui em Mossoró, já ouviu falar, ou já passou, ou construiu junto, ou esteve junto em alguma ação mediada do E, Festo e UERN. até em Olha, Natal, por exemplo, exato. lá em Natal nós temos temos a Educa, né, que é uma escola de extensão da universidade, e temos o grupo Baobá de Eu ia teatro, falar sobre isso. né? E temos o Cinésio. O Baobá, o coordenador é o professor Denilson, Da Maísa, da Maísa, que era da que Maísa. participou do Festuerne, que é uma das crias do Festuerne. E ele já tem alunos do Baobá, pelo menos um aluno que eu lembro, que da experiência do Festuerne, ela foi fazer o curso na UFRN De arte e cênica. hoje já está concluindo o curso. Então, assim, tem, a arte, ela não toca ninguém e que a pessoa fica indiferente, né? Então, Uhum. agora sim, é preciso pensar a arte como uma necessidade mesmo, porque se a gente for olhar no Brasil, as próprias escolas públicas, elas não são pensadas para ter espaços artísticos, porque senão nós teríamos numa escola modelo pública auditórios ou um teatro. As escolas públicas elas não são pensadas para oferecer um esporte como natação para os estudantes. Quem tem piscina são as escolas particulares. Então, a partir do momento que esse projeto não é pensado garantindo esses direitos, você limita aí já. Sim, Então, por que uma que limitação o estrutural. xadrez, né? Minha filha estudava em escola, estuda ainda, né? Escola particular, e eu via muito uma coisa quando ela começou a participar de competições de xadrez. Eu disse assim, rapaz, só quem está participando é gente Escola de escola privada. privada, né? Tinha o xadrez na escola pública por ação de um professor que decidia fazer por conta própria. Então, porque você, na base, você limita esse direito. Então, a criança, como é que ela vai ser um grande nadador, uma grande nadadora, se na base ali ela não tem isso? Só tem uma quadra poliesportiva, né? Futebol e que muitas quadras não funcionam, não são deterioradas. Então, é preciso, eu acho, repensar o modelo de educação, pensando se a Constituição garante esses direitos, como a gente vai garantir Quais são os isso? Então, meios, né? pensar escolas com teatro, né? Pensar escolas com auditórios e zelar. E aí, essa obrigação não é só do poder público, é do estudante, é da família, de todo mundo, zelar, porque isso é um patrimônio nosso, né? E aí a importância do gestor, né? Também ter esse braço, enfim, essa ponte, ou também essa educação voltada para a cultura também, né? Numa gestão cultural, porque Alexandre do Celina, né, Guimarães, inclusive eu fui para o lançamento do teatrinho deles que eles Uhum, lançaram, mas Alexandre precisou deixar de ser professor para ser gestor, para uhum, daí impulsionar isso, entendeu? Mas foi também a partir de uma vivência deles lá com o Festuerne, né? uhum, Então, assim, eu acho que o Festuerne é a grande mola propulsora, né? Esse projeto é uma grande mola propulsora dessa transformação no Estado, nas escolas estaduais, mas, sobretudo, o que os artistas são hoje também, né? uhum, Porque ali foi uma grande escola. Todos nós, eu acho que dificilmente alguém não tenha começado na escola, né? uhum. É onde tudo começa, né? Uhum. É na Isso. escola. Então, assim, mudou minha vida. Eu era esportista, eu era da seleção de vôlei lá na Bahia, em Alagoinhas. Quando eu fui, a nossa mentora, que
era de um grupo de jovens, nos levou para uma faculdade lá de Alagoinhas. Eu assisti o espetáculo chamado Edson Luiz. Foi na época da ditadura, ele morreu em frente ao restaurante Calabouço, lutando por melhores condições de alimentação. Isso me emociona muito. Então, a partir dali eu disse, é isso. Eu consegui ver uma mensagem que eu não tinha acesso, de uma história de vida de um estudante lá atrás, que participou de uma luta coletiva, né, por melhores condições de alimentação, através do teatro. Isso. Então, é isso que eu quero fazer. E aí segui, enfim, mas só vim de fato mesmo fazer. Eu gostava muito do circo, em Mossoró já. Mas assim, vida longa ao Festoé, né? A gente já está chegando Sim. aos finalmente, né? E aí, assim, a gente desde já quer agradecer a Esdras, ao professor Esdras. Mas sem deixar de questionar dentro Claro. desse seu raciocínio crítico. Sim. Quem precisa de cultura? Eu acho todos, né? Todos, todas, todes, porque cultura é um direito constitucional. Então, se está na nossa Carta Magna, todas as pessoas precisam de cultura, assim como precisam de saúde, de educação. Todos nós, né? Todos e todes. Exatamente. E todas. Uhum. Mas é isso, gente. Obrigada, Yasmin Oliveira, Esdras aqui. Vocês se ligam no nosso podcast que tá, ó, bombando, tá certo? E vamos lá investir nesses projetos culturais aí da nossa cidade, potencializar a nossa arte e a nossa cultura. Joriana deu só uma pausa dramática aí para refletir, não foi, Jori? Mas lembrem-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, acompanhar. Toda semana vai sair um debate novo aí. A gente tá trazendo pessoas para trazer diferentes temas e para mostrar que a cultura, ela tá em todos os lugares. Tudo que a gente faz é cultura e a gente não só tá falando, estamos mostrando aqui ipsilitris, né? Como o Jori costuma dizer. Onde é que está e como a gente pode fazer. Então, acompanhe os próximos episódios e consumam arte. Quanto mais arte na nossa vida, melhores pessoas seremos. Eu não sou Jô Soares, mas beijos.